Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Proclamando. No vídeo de hoje nós vamos responder à pergunta: por que é que Jesus precisou morrer? Para respondermos a essa pergunta, primeiro nós precisamos voltar um pouco e fazer outras perguntas mais simples. A primeira pergunta que nós precisamos responder é: por que é que eu preciso de Jesus? Será que eu não conseguiria alcançar a minha própria salvação? Por que é que eu preciso de Jesus afinal? E a resposta, obviamente, é que nós precisamos de Jesus porque Ele é o único Salvador. Fora dele não há nenhum outro nome, diz a Bíblia, dado nos céus e na terra, no qual nós possamos alcançar a nossa salvação. Quando João Batista viu Jesus Cristo passando, ele disse e testemunhou: eis o Cordeiro de Deus. É Ele é quem tira o pecado do mundo. Guarde esta expressão, pecado do mundo. Nós vamos precisar dela logo mais. E temos vários outros textos bíblicos que nos mostram por que é que nós precisamos de Jesus e o apontam como o único Salvador. A Bíblia diz que aquele que crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Veja bem, já está condenado. Não será condenado no futuro, quando houver o juízo final. Já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai a não ser por mim. Palavras do próprio Jesus. Tudo bem, pastor, já entendi. Nós precisamos de Jesus porque Ele é o único Salvador. Ok, mas afinal de contas, por que é que eu preciso mesmo de um Salvador? Por que é que eu preciso de um Salvador? A minha vida está boa, está tudo tranquilo, não tem nada de ruim acontecendo, não tem ninguém doente, eu não estou correndo risco de vida. Para que eu preciso de um Salvador? A resposta para essa pergunta é porque todos nós somos pecadores. E como pecadores, nós estamos condenados à morte, à destruição, a estarmos afastados em definitivo da glória de Deus, a fonte de toda a vida. Deus é a única fonte de vida. E como pecadores, nós não temos acesso a essa fonte de vida eterna. É por isso que nós precisamos de um Salvador. E talvez você diga: mas, pastor, vamos ser sinceros, eu sou um homem trabalhador, eu sou uma mulher trabalhadora, eu cumpro com as minhas obrigações, eu pago os meus impostos, eu ajudo os meus familiares, cuido da minha mãe, cuido dos meus filhos, trato bem a minha esposa. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não minto, só de vez em quando. Eu não traio a minha esposa, meu marido, eu não preciso, eu não tenho pecados, a minha vida é muito tranquila. E aí nós encontramos um texto na Bíblia que diz, João vai dizer, que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E Paulo completa dizendo: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda mais, ele vai dizer que o salário desse pecado é a morte, mas graças a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendeu agora por que precisamos de um Salvador? E por que tem que ser Jesus? Mas aí você é mais curioso e você vai ficar pensando: mas eu não estou concordando com esse negócio. Como é que eu fui me tornar um pecador? Eu não escolhi ser um pecador, não me perguntaram se eu queria ser um pecador ou não. Quando é que foi que eu me tornei essa pessoa pecadora? Já que a Bíblia diz que se eu disser que não tenho pecado, eu estou mentindo e me enganando, como é que foi que eu me tornei esse tipo de pessoa que eu não me lembro? A resposta, meu querido, é que nós herdamos a nossa natureza pecaminosa, nós a herdamos de Adão e Eva, quando eles voluntariamente
usando do seu livre-arbítrio, escolheram desobedecer a Deus e por isso morreram, foram afastados da fonte da vida eterna, foram separados de Deus por escolha própria. Ninguém os forçou, ninguém os obrigou, exerceram o seu direito de escolha e deixaram para nós um legado, uma herança, uma natureza corrompida e pecaminosa. A Bíblia diz, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados. A Bíblia vai dizer também que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Veja bem, Deus criou o homem perfeito, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de condenação. Colocou o homem num ambiente propício, deu ao homem tudo o que ele precisava no jardim do Éden. E convidou o homem a estar com ele todos os dias. Na viração do dia o Senhor descia para conversar com a sua criação, com Adão e Eva. E diz a Bíblia que Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida. O Senhor Jesus já estava lá, o Senhor Jesus é a árvore da vida. Mas Deus também colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Para que o homem fosse um ser livre. Entenda, meu querido, se Deus não colocasse uma árvore, se Deus não desse ao homem uma opção de continuar com ele para sempre, ou de se desviar e ir segundo os seus próprios caminhos, o homem jamais seria uma criatura, um ser livre para amar a Deus, para servir a Deus de livre e espontânea vontade. Se isso não tivesse acontecido hoje, se estivéssemos todos nós no jardim do Éden, tendo nascido de Adão e Eva, sem pecado, sem que eles tivessem sido expulsos do paraíso, se estivéssemos todos lá, algumas pessoas que hoje questionam por que é que Deus foi deixar que o homem cometesse um pecado, se Deus era bom, se Deus sabia tudo o que ia acontecer, por que é que Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio das árvores do jardim. Tem pessoas que se questionam a bondade de Deus. Essas mesmas pessoas que se questionam hoje, elas iriam questionar por que é que Deus nos criou sendo escravos dele. Nós somos obrigados a servir a Deus nesse jardim. Deus só é nosso Deus porque nós somos obrigados, nós não temos oportunidade, nós não temos outras opções. Essas mesmas pessoas que questionam a bondade de Deus ao colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal, seriam as pessoas que iriam questionar por que é que Deus não deu a nós, seres humanos, a liberdade de escolher o nosso próprio caminho. Então, quando Deus colocou esta árvore no jardim do Éden, é para que nós tivéssemos a liberdade de escolhermos estar com Ele por amor ou escolher o caminho de saída do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma porta que levava o homem para fora da presença de Deus, se assim ele o desejasse. E foi o que Adão e Eva desejaram: afastar-se da presença de Deus. Agora imagine você, talvez você seja pai, imagine que você é pai ou mãe de uma criança que não tem nenhuma maldade, não conhece o bem e o mal, não sabe dos perigos da vida. E você dissesse para o seu filho: olha, meu filho, pequeno, criança, nunca abra a porta de casa e atravesse a rua. Não atravesse a rua, principalmente sem olhar para os dois lados, porque senão pode vir um carro e te atropelar e você vai morrer. Foi exatamente o que Deus disse para Adão quando ele colocou esta árvore lá no jardim. Ele disse: olha, Adão, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai morrer. Não era vontade de Deus que Adão morresse, não era vontade de Deus que Adão abrisse a porta da casa e atravessasse a avenida sem nenhum cuidado e acabasse atropelado e morto. E Deus explicou, Deus mostrou, Deus deixou bem claro
A Bíblia resume, mas é óbvio que Deus explicou, olha, não pode, porque senão você vai morrer. Se você, sendo pai, tivesse a oportunidade de criar um dispositivo, um seguro de vida para o seu filho, de tal forma que se o seu filho sofresse um acidente qualquer, um problema qualquer e viesse a morrer, através deste seguro, você pudesse receber o seu filho de volta, você pudesse ressuscitar o seu filho diante de qualquer perigo que causasse a morte, esse seguro traria ele de volta. Você não faria esse seguro? Claro que faria. E Deus, obviamente, que fez um seguro. Ele sabia que a qualquer momento Adão poderia escolher se afastar dele, atravessar a avenida, ser atropelado e morrer. E o seguro era a própria árvore da vida. É o nosso Senhor Jesus Cristo que foi morto antes da fundação do mundo para a propiciação dos nossos pecados. O Senhor já preparou a restauração para a sua criatura que Ele tanto amou. E ainda vem pessoas me dizerem que Deus é mau, Deus permitiu o mal, Deus permitiu a liberdade. Deus nos ama a ponto de nos dar a liberdade. Ninguém quer viver debaixo de um regime opressor, sem opção. Se nós dissermos hoje que no Brasil vai ter um governo totalitário, você vai ter comida na mesa, você vai ter emprego, você vai trabalhar, você não vai ter falta de nada, mas você não vai ter liberdade de escolher estar ou não no Brasil, você não vai ter a liberdade de escolher servir ou não servir esse país, você vai ter que servir, você vai ter que fazer tudo o que o governo pediu. Então você não vai querer viver no Brasil porque você vai estar debaixo de um governo autoritário. Da mesma forma, se Deus não nos desse a oportunidade de nos afastar dele, ele seria visto como um Deus autoritário. E nosso Deus não é assim. Fechado esse parêntese, vamos então explicar finalmente por que é que Jesus precisava morrer. Tá bom, já entendi. Todos precisam de Jesus porque ele é o único Salvador. Nós precisamos de um Salvador porque somos todos pecadores porque a nossa natureza é pecaminosa, porque herdamos essa natureza pecadora de Adão. Mas, tudo bem, e afinal de contas, se Jesus é o único Salvador, ele não poderia ter nos salvado de uma outra forma? Porque é afinal que ele teve que morrer e ainda numa cruz. Diante dessa pergunta, muitos dos nossos críticos eles vão dizer, tá vendo? Esse é um Deus irado, esse é um Deus sanguinário, um Deus que aceita a morte do próprio Filho, coitadinho de Jesus, filho de um Deus irado, que só perdoa através do sangue. Deus não poderia ter perdoado todas as pessoas? Deus não poderia ter perdoado Adão? Deus não poderia ter nos perdoado, independente do que fizéssemos? Por que é que Jesus teve que morrer para que eu pudesse ser salvo? Isso é injusto, isso não está certo. O seu Deus é um Deus muito radical. Eu não consigo aceitar esse Deus não entra na minha cabeça. Quantas pessoas se arrogam o título de serem melhores que Deus, não é verdade? Então eu prefiro pensar que essas pessoas falam isso porque desconhecem a natureza do que aconteceu no sacrifício de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus não foi uma vítima. Muitas pessoas, mesmo dentro do cristianismo, gostam de dizer que Jesus foi uma vítima da corrupção do sacerdócio dos judeus, que não queriam ter problemas com os romanos e entregaram Jesus para manterem o seu poder na Judéia. Outros vão dizer que Jesus foi morto porque ele enfrentou o sistema político, ele não aceitou o governo de Roma, ele falou coisas que desagradou e por isso ele foi morto. Meus queridos, Jesus não é um coitadinho. Jesus não é um mero mortal como eu e você. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus se ele não a entregasse. O próprio Senhor Jesus vai dizer: olha, ninguém tira a minha vida. Eu, de livre e espontânea vontade, a entrego, eu a ofereço. E ele acrescenta: eu tenho autoridade para dá-la e tomá-la de volta. Jesus se ofereceu voluntariamente. Gente, entendam, Jesus
é Deus. Ele decidiu vir. O próprio Deus decidiu vir e morrer no nosso lugar. Ele é quem escolheu este tipo de sacrifício. Ele é quem se esvaziou de si mesmo e se tornou humano entre nós para nos resgatar. Não foi tomada a vida dele. Ele não foi um coitado que foi escorraçado, que foi traído. Tadinho de Jesus. Não, Jesus veio para este fim. Ele quis, ele se ofereceu voluntariamente por mim e por você. Olha, pastor, é mesmo, hein? Jesus tinha o poder para dar a vida e tomá-la de volta, tanto é que ele morreu e ressuscitou, ele tomou a vida de volta. Ele não é um coitadinho, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, o Mestre, o Salvador. Ele é o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. Este é Jesus, o próprio Deus feito carne entre nós. Tira essa sua ideia da cabeça de que Jesus, tadinho, foi entregue, tadinho de Jesus, ou foi traído, a força dos romanos, a maldade dos sacerdotes. Jesus se entregou por você e por mim. E por que é então, afinal, que Jesus escolheu isso? Por que é que Jesus não deu um outro jeitinho brasileiro de salvar todo mundo sem ter que passar pela morte? E aqui nós vamos fechar esse vídeo explicando que Jesus teve que passar pela morte para satisfazer a sua própria justiça, a justiça de Deus. Porque da mesma forma como Deus é amor, Deus é justo. Deus não é um desequilibrado como nós. Deus não é alguém desequilibrado como nós, que tem muito de uma coisa e pouco de outra, bastante de uma coisa, de uma característica e quase nada da outra. Deus é perfeito, em equilíbrio, seu amor e sua justiça. Jesus teve que se entregar para que cumprisse a justiça de que o salário do pecado é a morte. Assim como Adão morreu e passou a sua morte para todos nós, assim Jesus precisava morrer e tomar a sua vida de volta para passar novamente a vida para todo aquele que nele crê, e não a vida temporária, mas a vida eterna. É isso, meu querido. Jesus morreu para satisfazer a justiça divina. Deus disse para Adão: se você comer desse fruto de conhecer o bem e o mal, sem ter comido do fruto da árvore da vida, você irá morrer. Todos nós merecemos a morte que temos. Merecemos ter nascido condenados à morte. É assim que foi escolhido por nós em Adão. É assim que o nosso representante escolheu ser alguém morto, separado de Deus. Deus não poderia simplesmente dizer: ah, tá tudo bem, deixa pra lá, né? Foi sem querer. Isso não é justo. Talvez você tenha esse senso de justiça. Ah, o amor de Deus tem que perdoar todos os pecados. Eu perdoo, Ele manda a gente perdoar os nossos inimigos. Por que Ele não poderia nos perdoar? Ele pode. Ele pode nos perdoar, desde que a sua justiça seja satisfeita. A justiça de Deus é Jesus Cristo, justiça nossa. É por isso que Jesus, Ele mesmo escolheu morrer a nossa morte, para que nós possamos viver a vida dele. E tem gente que depois de tudo isso ainda conseguiria vir e falar: ah, então por que Deus não enviou Jesus logo depois que Adão pecou? Antes mesmo que ele tivesse filhos, para que nós não tivéssemos que ter passado por um mundo tão difícil, tão complicado. Por que Deus não mandou logo Jesus e resolveu essa parada de uma vez? E aí eu te devolvo a pergunta: será que se Jesus tivesse vindo logo depois, Adão e Eva iriam aceitá-lo? Iriam crer nele?
iriam confiar na palavra dele? Porque eles não confiaram na palavra de Deus, preferiram ouvir a voz de uma serpente do que a voz do Criador. Será que se Jesus se manifestasse e dissesse, vinde a mim, eles viriam? Você acha que eles viriam? Tendo eles desobedecido alguns minutos atrás ou alguns dias atrás a voz de Deus, e Deus já viesse atrás, será que eles não iam pensar, Deus disse que nós íamos morrer e agora já está nos oferecendo a vida de novo. Esse Deus é muito fácil de manipular, a gente pode viver como quiser. E aí eu vou mais profundamente. Você está dizendo, por que Deus não mandou Jesus logo depois? Eu te pergunto, quase 6.000 anos depois, você aceitou Jesus? Você já o recebeu? Você crê nele? Você crê que ele é o próprio Deus? Conforme tudo que foi dito antes nesse vídeo? E aí, eu vou mais fundo. Hoje, o mundo o aceita? Tendo ele vindo 2.000 anos atrás, depois de 2.000 anos, o mundo todo já o aceitou? Todos aqueles que ouviram de Jesus já aceitaram Jesus? Será que faria diferença Jesus ter vindo 10 minutos depois que Adão pecou? Ou ter vindo, conforme diz a palavra de Deus, na plenitude dos tempos? Diz a palavra, mas chegada a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus mandou Jesus no tempo certo. Jesus está de braços abertos para mim e para você. Eu já te expliquei por que ele precisava morrer. Eu já te expliquei todo o processo de por que precisamos de Jesus. E agora a minha pergunta para você é, você já disse sim para Jesus? Você já aceitou o que ele quer fazer por você? Quer te livrar da condenação e da morte e te levar para a vida eterna? Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.